Ítalo! Obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Espaço, oportunidade. O cara veio lá de Brasília para estar Veio aqui de com a longe. gente. Moral a gente tá. Cara importante aí. Cara importante. Fique à vontade, tá? Se quiser água, se quiser ir no banheiro, qualquer coisa, pode dar um toque, sem muita regrinha assim aqui, tá? Beleza. E Ítalo, a gente queria fazer uma pergunta de princípio. Como que foi o seu encontro com Deus? Como que você entrou na igreja? Como que você se converteu de fato, assim, né? Muito nós temos de ouvir uma palavra, de ir para a igreja, de aceitar Jesus, mas como foi de fato então entregar a vida para Jesus? Como foi isso para você? Cara, primeiro agradecer aí que vocês me chamarem. Uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Valeu, mano. E assim, eu basicamente eu nasci na igreja. Assim, eu nasci junto com a igreja. Porque a igreja, enfim, para resumir, meu pai ele pegou um trabalho já começado, que era muito pequeno, né? Eu sou filho de pastor. E no momento ali que eu estava para nascer, foi um momento em que esse pequeno trabalho, ou ele frutificava, tipo, ele fincava a raiz, na verdade, né? Fincar a raiz, ou ele acabava e as poucas pessoas que faziam parte iam cada uma, né, seguir sua vida em alguma outra igreja. Então, eu basicamente, aí acabou virando uma igreja, né? Mudou de Igreja Batista Nacional, no Jardim São Paulo, para a Igreja Batista Renovada Água da Vida. E isso aconteceu em setembro de 92, eu nasci em agosto de 92. Então, eu praticamente nasci junto com a igreja. A igreja tem a minha idade, como a Água da Vida tem a minha idade, né? Então, eu sou cria da igreja evangélica, né? O meu encontro com Deus, assim, cara, eu não tenho tem gente que tem aquele momento específico, né? Tem um testemunho para contar sobre isso. Eu, cara, é muito aos poucos, porque como eu sempre estive na igreja, nunca teve, assim, um período que eu ficasse sem ir na igreja. Você tem aquele período que você tá ali só por estar, né? Você tipo, até tô tocando bateria lá, sempre fui músico, sempre participei do louvor enquanto deu, né? A partir do momento que deu. Mas, tipo assim, tava ali por estar. Mas foi um processo, foram vários acontecimentos, né? Teve o dia que eu levantei minha mão lá, porque a professora dos juniores falou que a gente tinha que fazer uma profissão pública, né? De que aceitava Jesus como Salvador e tal. Mas, assim, isso é um pontinho a mais na história. E eu ainda acho que eu tenho convicção do que eu acredito, de quem é Deus, o que Deus é pra mim, o que Ele faz na minha vida. Tenho experiências particulares. Que legal. Eu nunca fui um cara assim muito, como que eu posso dizer pra não ser mal interpretado, muito assim, ritualístico, sabe? Tipo, não, eu fui batizado no Espírito Santo, e a partir daquele momento minha vida mudou. Eu nunca fui muito assim. Mas eu tenho um processo onde eu fui compreendendo Deus e tenho experiências com Deus assim, que me fortaleceram o que Ele é pra mim, mas não são experiências assim místicas. Essa é a palavra que eu lembrar. São experiências assim sabe quando você olha e você fala, cara, aquilo não aconteceu porque Deus não quis. Cara, Deus está comigo. Tipo, comigo, assim, minha experiência pessoal é muito essa. Então, ainda é um processo que eu sei que eu ainda estou em construção. Né? Eu tenho convicção, tudo, enfim, isso daí sem dúvida, né? O Evangelho é uma coisa que para mim não existe possibilidade de eu viver sem o Evangelho, de me imaginar sem ser cristão, né? Mas é uma descoberta diária, aí, tanto em relação com Deus, assim, né? Relacionamento com Deus, como também a partir do momento que eu tenho no seminário, que eu estudei teologia, assim, ao contato com os livros, ele te dá também te expande, assim, te mostra bastante quem é você, quem é Deus, o que Ele é pra você. Então, pra mim é uma construção, assim, sabe? Da hora. Então, aí, a igreja tem 29 anos, igual eu, sou velho já. Sim. Velho nada, pô. Tá novinho aí, né? Ô Ítalo, deixa eu te perguntar aí, como que foi o processo, assim, até se tornar o que você é hoje, assim? Então você foi lá, aí você falou que foi uma construção com Deus, e aí depois, assim, os seus estudos, que você falou que fez seminários, como que foi? Conta pra gente. E tal. Cara, eu, assim, de uma maneira geral,
eu pulei assim em muitas áreas diferentes. Eu fiz técnico em eletrônica industrial no Senai, fiz uma faculdade, um tecnólogo de processos gerenciais, que seria basicamente a porta de entrada para quem vai fazer um bacharel em administração. Uhum. Aí eu caí no bacharel em teologia e estou terminando MBA em jornalismo digital. Então é tipo muita coisa diferente, né? Especificamente na teologia, eu caí no seminário meio que sem querer, porque meu pai sempre deu aula no seminário, né? Ele começou no seminário antes de começar como pastor, antes de começar a igreja, desde 87, se não me falha a memória. Então assim, toda a vida eu lembro do meu pai, às vezes de terça, às vezes de quarta à noite, ele não estava em casa porque ele estava dando aula no seminário teológico Batista Nacional em Astorina. Até fazer um jabá aqui. Se você quer conhecer um pouquinho, acessa lá stbi.com.br ou o Seminário Teológico Batista Nacional oficial no YouTube, que você vai conhecer um pouquinho lá de como que é o seminário. E é engraçado que quando eu era pequeno, assim, né, às vezes eu ia com meu pai no seminário. E geralmente, eu não lembro por quê, cara. Meu pai sempre foi de dar muita atividade pro pessoal fazer, né, pros alunos fazer. Eu lembro que eu sempre pegava uma folhinha lá das atividades, enquanto o pessoal fazia, eu fazia também, perguntava pra ele e tal. Então eu meio que estava acostumado com esse ambiente de saber o que é um seminário. Às vezes pode ter alguém que está ouvindo a gente que não tem noção do que é um seminário, uma faculdade de teologia. A gente pode dizer que é basicamente uma faculdade. O nosso seminário especificamente, ele mescla um pouco da academia, né, questão acadêmica, norma BNT, etc., formas de se fazer pesquisa, forma de estudo, o cara precisa ter uma média para ele passar, né, existem várias matérias, como uma faculdade mesmo, mas ele também tem o elemento ministerial, que é como o cara vai aplicar aquilo na vida dele, devocional, e como ele vai aplicar aquilo na igreja, né, vai dar aula, vai ser líder, enfim. Né, o seminário ele dá todos esses subsídios. E aí, eu, enfim, cresci e tal, fiquei um tempo por causa de escola, de outros cursos, durante muito tempo estudei na ULM, né, que é uma escola pública de música, que hoje se chama Centro Tom Jobim, antes era a Universidade de Música. Nesse período eu não tinha como acompanhar meu pai, muito no seminário, de vez em quando que eu ia. Mas calhou que em 2014 eu estava desempregado, estava sem trabalhar, aquele negócio de tinha acabado a faculdade, tecnólogo e tal. Aí ele falou, vamos no seminário. Eu não lembro exatamente como foi. Não sei se ele falou para isso, ele falou, por que você não faz o seminário? Eu falei, pai, não sei. Ele falou, vai assistir uma aula, se você gostar, você fica. Né? E aí eu sei que foi assim que eu comecei no curso. Legal. Foi sem querer. Aí eu fui esse sábado, eu falei, vou sábado que vem pra ver se eu vou gostar. Aí fui no sábado, cara, quando eu já tinha dado um mês, eu já tinha que entregar os documentos para não perder o que eu tinha estudado, né? Porque a gente tem um mês de matrícula. Hoje as aulas são só aos sábados. E aí fiquei, estudei de 2014 até 2017. E aí terminei o curso em teologia, bacharel, e cara, o seminário ajudou muito. Ele ajuda muito porque você tem algumas matérias que são muito legais, né? Você tem, por exemplo, línguas, grego e hebraico. Então você entende um pouquinho ali das formas como o texto bíblico é escrito. O grego, por exemplo, eu não vou saber explicar porque, cara, língua eu sempre fui fraco de língua. Todas, inglês, né, espanhol, mais ou menos. Mas assim, a palavra em grego, vamos supor, o fim dela a gente chama de declinação. Essa mesma palavra, com um tipo de finalização, ela quer dizer uma coisa. Com outro, tipo assim, ela quer dizer uma ação. Com outro fim, ela já não quer dizer uma ação. Já é não sei se eu vou até falar errado aqui, tipo um adjetivo. Enfim, mas você começa a entender mais ou menos isso. Aqui, Paulo quis dizer amor nesse sentido. Por exemplo, amor é uma palavra muito interessante. Você tem amor de Deus, amor ágape, você tem o amor filéu, né? Filéu. Então, é basicamente isso. Você tem a apologética. A apologética é basicamente você defender a fé, né? Defender a fé, meio que aprender como defender a fé, elementos da fé. Tem toda a teologia sistemática, você vai aprender sobre Jesus, né, cristologia, soteriologia, doutrina da salvação. Então é muito legal. Cara, eu sempre gostei de geografia e história, então me apaixonei pela matéria de geografia bíblica. Legal. De geografia bíblica e arqueologia. Então, até eu tenho um podcast no seminário que eu
como eu mudei para Brasília, eu tive que parar um pouco com esse projeto. Mas eu entrevistei o professor de arqueologia e geografia bíblica. Então ele explica a diferença da geografia bíblica para a arqueologia bíblica. Porque a arqueologia ela vai trabalhar, tipo assim, daqui 200 anos, esse copo pode estar enterrado embaixo de uma edificação. Então na escavação você vai descobrir esse copo, você vai entender de que época ele é. Esse copo aqui é do, sei lá, do século XX, século XXI. Então, a arqueologia vai mexer com isso, a questão mais sociológica. A geografia é com o terreno, com as questões naturais ali. Né? Como se João Batista comia mel e gafanhotos, por que ele comia mel e gafanhotos, né? O que isso quer dizer. Então, cara, o seminário é muito legal, ele abre muito leque. Então me ajudou muito assim tanto por, intelectualmente entender no que eu acredito, né, de uma forma, como também assim entrar num outro mundo que eu não conhecia, que eu não gostava, que é o mundo dos livros. Concomitante com o seminário, eu estava estudando para entrar na Academia do Barro Branco, da Polícia Militar. Então eu comecei a fazer um cursinho, e nesse cursinho a prova caía filosofia e sociologia e tal. Foi ali que eu comecei a gostar de filosofia. No seminário também tinha filosofia. Então eu comecei a aprender a ler, né, a ter resistência com leitura a partir do seminário e desse cursinho. Então, tipo assim, tudo que eu vivi de 2014 para cá, basicamente assim, esse cursinho, o seminário, eles têm muito. Esse cursinho, o seminário é a figura do professor Olavo de Carvalho. São 3 elementos assim que tipo mudaram minha vida mesmo, meu jeito de enxergar as coisas, tipo uma evolução mesmo, subir degraus por conta disso. E a respeito da leitura, eu sinto que principalmente os adolescentes, os jovens, eles não têm muita iniciativa para isso, né? E quais dicas você daria assim para quem quer, por exemplo, eu sinto que muitos jovens têm muita vontade de ler, mas não conseguem, entendeu? Acha chato, às vezes o celular começa a chamar mais atenção do tipo. O que você falaria para essa galera da tamanha importância da leitura, mas também como que eles conseguem essa prática que você hoje já tem, né, no seminário? Cara, a nossa época é uma época difícil, porque é uma época onde a gente está... se ler é uma atividade que, primeiro, ela exige concentração. E, puta, o Instagram, o Facebook, a galera não sabe, mas a galera lê pra caramba. Pô, o cara para ler a postagem lá do Neymar, né, no Instagram. Cara, e aquilo ali... Uma fanfic do dia, né? Alguma tipo, coisa assim. Cara, aquilo ali é tipo bosta nenhuma. Não tem conteúdo nenhum ali. Mas o cara lê. Porque ele nem entende porque ele tá lendo. Então, tipo assim, a galera até lê. Só que é essa leitura muito dinâmica. E, tipo, irrelevante, né? Irrelevante, tipo, tá piscando, é vídeo, né? O pessoal tá muito acostumado, a gente tá na época do vídeo. Então, já é, assim, um pouco dificultoso por conta disso. Só que a pessoa, ela fala, puta, ali é chato. Porque tá acostumado muito, a gente tá nesse mundo do entretenimento, né? Então, geralmente, eu aconselho a pessoa, assim... existem algumas pessoas mais novas que às vezes me perguntam, tipo, puxa, eu queria começar a ler um pouco mais, o que você me recomenda? Assim, depende. Tipo, eu gosto de ler livro de conteúdo mais... livro de instrução. Então, tipo, vamos supor, vou ler um livro que vai explicar o marxismo cultural chinês, por exemplo. Isso não é um negócio que qualquer um vai ler. É mais complicado. Mas o cara pode começar lendo... por exemplo, alguns autores cristãos escreveram histórias assim, cara, fabulosas, a Crônica de Nárnia. O C.S. Lewis, né? É muito fácil de você ler, assim, teoricamente. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo já assistiu, quase todo mundo assistiu o filme, as Crônicas de Nárnia. Segundo, você vai entender mais ou menos o que está acontecendo ali, porque é uma história que é espelhada em Jesus, etc., o leão e tal, o Senhor dos Anéis, do Tolkien. Tolkien é um escritor católico, muito bom, assim, o Senhor dos Anéis, ele tem vários simbolismos por trás dele, e esses autores têm vários outros livros que são, assim, interessantes. Porque eu sempre desaconselho a pessoa, nem sei se eu estou respondendo exatamente o que você me perguntou, se eu não tivesse até... Não. Porque eu desaconselho, eu não vou falar o livro que me veio aqui na cabeça, porque tem palavrão no meio lá, mas assim, esses livros que vai 50 tons de cinza, por exemplo. O que a pessoa vai tirar disso? Entendi. Né? Mais, tipo,
Mas dá para ler, por exemplo, eu essa semana lá no shopping onde eu trabalho num prédio anexo ao shopping, na verdade, né? Mas quando eu desci para almoçar, tava tendo uma feira lá de livro, vários livros a R$10. Aí eu comprei, tipo, Drácula, Edgar Allan Poe, um livro que chama Corvo, livro de história, vai contar a história do Drácula, mas é bom o cara ler, porque ele vai criando resistência e vai assim, e o que a pessoa sempre tem que ter em mente, que eu acho que é o mais importante, por que eu citei os 50 tons de cinza? Porque você vai alimentar o seu imaginário. Então, o que faz a gente alargar a nossa forma de enxergar o mundo é o nosso imaginário. Então, se você só alimenta o seu imaginário com TikTok, com Instagram, com revista Tititi, que eu nem sei se a galera ainda lê. Eu também acho. A galera não lê mais. Mas, tipo assim, ou com 50 tons de cinza, a Sutil Arte, que é um livro que tem aí, que tem um palavrão que eu falei. Cara, você está alimentando o seu imaginário com coisas que não... Você não está largando o seu imaginário. Agora, quando você lê um livro como As Crônicas de Nárnia, como O Senhor dos Anéis, até vai ter gente que vai discordar de mim, até o Harry Potter, por exemplo, apesar de ter algumas coisas ali que são estranhas no Harry Potter, não é nem a questão da bruxaria, também isso, mas enfim, são livros que vão trabalhar a sua imaginação, Drácula, ou até, a gente saindo dessa questão assim, desse tipo de ficção, mas putz, a gente tem autores muito bons, né? Joaquim Nabuco, brasileiro, Machado de Assis, que aí o pessoal da militância aí, movimento negro, por exemplo, zumbi, não sei o quê. Cara, Machado de Assis era um cara que ele era tipicamente brasileiro, ele era um mestiço, né? Ele escreveu livros muito bons. Então, eu acho que o importante é a pessoa ir aos poucos. E assim, às vezes é difícil o cara pegar e ler 10 páginas. Mas, cara, existe um perfil no Instagram que chama, acho que é leitura conservadorista, se não me engano. Tem o Contra Acadêmicos também, muito bom. Mas lá o cara fala, você não aguenta ler 10 páginas, começa lendo um parágrafo. Amanhã você lê 2, semana que vem você lê 2. E a mesma coisa pode até se aplicar à Bíblia. Entendi. A Bíblia é um livro também que alarga o nosso imaginário de alguma forma. Porque você vai lendo aquelas histórias que vão sendo retratadas ali, por exemplo, diz lá que o cara matou matou pessoas lá com uma queixada de burro. Então isso, quando o cara lê isso, para imaginar como ele está trabalhando a mente dele. Né? E é legal em relação ao que você falou da Bíblia, tem várias formas, né? Tipo assim, tem forma de poemas, né? O próprio Salmos, que é como se fossem músicas, né? Em si. Tem histórias do Antigo Testamento. Então vários tipos, né, de leitura. Então o que você falou basicamente cara, pega algo que vem acrescentar na sua vida, né? E não precisa ler um livro por dia, né? Vai aos pouquinhos que você vai pegando a resistência, né? E também começa a pegar coisas que você goste, né? Que você falou, eu peguei isso, pra não ser algo maçante, né? Porque também tem essa. Às vezes o cara, se eu der, por exemplo, um livro do Olavo de Carvalho, uma pessoa que não está acostumada a ler, quer dizer, dependendo do livro, né? Se é um cara, por exemplo, que gosta de política, fala, tenta ler o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Porque é um livro que é de artigos, ele é curto de ler, é um livro assim, muito atual, que vai falar do governo Lula. São críticas assim, que o cara vai estar meio que antenado do que ele está falando ali. E vai alimentar o cara com conhecimento. Agora assim, poxa, você quer entender o que é o Brasil profundo? Cara, leia Machado de Assis, vai alimentar o seu imaginário. Você vai entender que, tipo assim, essa realidade que você vive, eu até estava conversando isso com meu colega de trabalho essa semana. Você vai perceber que o que você conhece de Brasil, cara, é microscópico. Né? O Brasil que a gente vive no nosso dia a dia não é o Brasil do cara que eu estava falando com ele. Cara, a minha rotina em São Paulo, quando eu estava lá, se eu fosse trabalhar de metrô, por exemplo, eu moro na Zona Norte, relativamente próximo ao metrô do Curuvi. A minha rotina é uma, do cara que mora em São Mateus vai precisar pegar um ônibus para ir até o metrô, vai pegar o ônibus cheio, demorar 2 horas para fazer um caminho que, sei lá, no sábado ele demora 20 minutos, para chegar na porta do metrô, não conseguir entrar, tem que esperar 5 trens passar. Cara, a gente está falando da mesma cidade. Então, olha o que é isso perto do Brasil. Então, quando você lê, às vezes, um livro que te mostra um pouco da realidade do Brasil de 1800, por exemplo, João Camilo de Oliveira Torres, esses autores,
você fala, cara, você começa a entender, né? Nem tudo é tão simples como muita gente prega hoje. Tipo, vamos só pra fechar. O Brasil é um país racista. Cara, baseado em que a pessoa fala isso? Né? O Brasil é um país racista comparado com o quê? Com os Estados Unidos? Cara, mas como que foi a construção dos Estados Unidos e a construção do Brasil? Então isso o cara só entende quando ele começa a alimentar o imaginário dele com livros que mostram isso, né? Ou até biblicamente, por exemplo, o Apocalipse. É difícil de entender. O pessoal não gosta de ler Apocalipse porque não entende nada. Ou tem medo, né? Ou tem medo, né? Só que assim, o cara lê e às vezes os pregadores caem nesse erro, falando assim, a besta que emergiu do mar, como se fosse tipo ali no Fúria de Titãs. Não, é um simbolismo, né? Então às vezes dependendo, foi um livro católico que eu li que me mostrou isso. Falou, não, cara, é simbolismo, muita coisa do que João está falando ali, diz respeito a Roma. É a época dele. Se fosse hoje, ele escreveu usando outro tipo de linguagem. De linguagem para descrever talvez um império como o Império Chinês hoje, que quer sim uma dominação global, né? Mas é interessante o cara ler, porque ele vai ali imaginando como seriam essas coisas, e isso vai enriquecendo a mente. Legal. E falando um pouco de política, você trabalha, né, nessa área, e a gente queria saber como que você se inseriu nessa área. E como que tá sendo esse novo trabalho, o que você faz lá e tal? Então, eu era o sujeito que basicamente eu não gostava de política. Eu tipo assim, brasileiro médio. Por exemplo, eu votei, a primeira eleição que eu votei para deputado foi em 2018. Até então, mesmo depois de já estar inserido assim, politicamente, eu só votava nulo. E talvez na próxima eu vote nulo, mas já com uma outra cabeça, né? Depois eu posso até explicar por quê. Mas assim, porque eu pensava assim, cara, eu vou votar, não vai me dar nada, todo mundo é ladrão, não sei o quê. Eu não tinha noção nenhuma de ideologia, tipo, não sabia nem o que era esquerda, o que era direita. Eu tinha ideias que eu achava que eram minhas. Eu não sabia nem explicar na realidade de onde tinham vindo. O que é isso? Isso é um problema de imaginário. Eu penso como eu penso, mas eu não sei porque eu penso como eu penso. Né? Mas eu só fui entender isso, enfim, a partir, aí sim, primeiro, é essa trinca que eu falei, eu fui pro seminário, comecei a ter um contato mais assim, com um curso de humanas, que me dava assim, me obrigava a ler, de alguma forma. Ao mesmo tempo eu estava nesse cursinho, entendendo um pouco de filosofia, que eu não tinha aprendido na escola, então, como era um cursinho para passar em prova, então o cara, o professor que eu tinha lá era muito bom. Eu tive 2 professores excelentes nesse cursinho, professor de português, professor Romeu, e professor de filosofia. Ele aprofundava assim, o pensamento de Platão, de Aristóteles. E cara, aí que eu comecei a perceber que eu falei, cara, isso é fantástico, é muito legal. E aí, por conta desse lance de eu começar a gostar da filosofia, de eu ter começado a precisar ler, eu entrei no YouTube. Só que eu entrei no YouTube assim, para ver vídeos sobre Platão e Aristóteles. Os caras davam aula, eu chegava do cursinho tipo 10 horas da noite, eu ia dormir meia-noite e meia, eu trocava de roupa, tomava banho, deitava na cama com o YouTube pra ver o cara lá da escola de filosofia do YouTube falar sobre Platão. Então aí que eu me inseri no YouTube, que até então pra mim também era um negócio. Ao mesmo tempo, nessa época aí, foi a época que começou o lance do impeachment da Dilma. E assim, eu ouvia um programa de rádio que chama Os Primos dos Is, que era com outras pessoas, existe até hoje, né, na Jovem Pan, com meu pai. Meu pai sempre acompanhou muito, então eu ouvia com ele, indo pro seminário, indo pro cursinho. Ele ia dar aula no seminário e me deixava no metrô. E eu ouvia o programa com ele. E aí, tipo, quando começou o lance das manifestações da Dilma, eu comecei a ir. Passei a entender um pouquinho o que estava acontecendo, minha revolta, assim, porque, os caras roubam, não sei o quê. Nunca votei no Lula, nunca gostei do PT, então isso também me incentivou a ir para a Lula. Eu falei, não, é aquele lance que meio que contagiou todo mundo, me contagiou. Eu fui naquela primeira manifestação que lotou a Paulista, na segunda, e aí eu fui eu sempre ia acompanhado. Logo na segunda não tinha ninguém para ir. Tinha meio um monte de gente e ninguém foi. Eu falei, cara, a gente precisa tirar esses caras de lá, então eu vou sozinho mesmo, só para contar. E eu ia, e de da Paulista eu ia para a igreja, toda vez tinha manifestação. Nessa que eu fui sozinho, eu vi uns caras, tava na Paulista lá, andei para um lado, quando eu vinha voltando,
Eu não lembro bem que parte era, mas é uma parte que tem tipo um jardim assim lá na Paulista, como se fosse um parque. Não é do MASP? É em frente ao MASP. Acho que é em frente ao MASP. Tinha uns caras de vermelho com uma banquinha, igual aquela banquinha do Seu Madruga que ele vende churros lá no Chaves. Sim. Era um negócio daquele assim, ridículo. Dando jornal. Aí que eu pensei, putz, os caras do PT estão aqui dando jornal pra galera, né? Eu vou pegar pra ver o que eles estão falando. Quando eu peguei o jornal, eu olhei assim, li uns negócios que eu não entendi nada, mas como eu estava atrasado para ir pra igreja, eu meti o jornal no bolso e fui embora. Quando chegou em casa, depois do culto, eu parei para ler o jornal. O jornal era o Mídia Sem Máscara, do Olavo de Carvalho. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, não é possível que esse cara tá falando aqui é verdade. Um monte de coisa, assim, sobre várias coisas, política brasileira, de fora de São Paulo, de fora do Brasil, coisas da Rússia e tal. E aí, o que eu fiz? Eu tava viciado no YouTube, eu vou ver o que esse tiozinho fala no YouTube. Aí eu comecei a acompanhar. Aí tipo, eu vi ele falar os negócios, eu não concordava. Porque a síndrome do brasileiro é essa também. O brasileiro tem opinião sobre tudo, cara. Você olha e diz, não concordo. Você nem sabe da onde você tirou seu argumento, por que você não concorda. Mas, eu vejo também que tipo, muitas pessoas, elas tomam iniciativa de uma fofoca que ela viu, de uma notícia que ela viu, e ela acha que já tem opinião sobre aquilo. Exatamente. E às vezes eu acho que é até mais bonito você falar, cara, eu não sei opinar sobre isso porque eu não sei do assunto, entendeu? Do que você falar, por exemplo, sobre o feminismo. Meu, às vezes, cara, não fala nada, meu, se você não sabe que isso é prejudicial até pra mulher, entendeu? Às vezes você até pode assim, putz, eu devia ter falado isso, mas você fala, meu, melhor eu ficar quieto do que eu falar do que eu estou ouvindo, sem ter muito subsídio. Eu aprendi isso, inclusive, com o Olavo. E aí eu discordava do que eu ouvi falar. Não é possível que isso é verdade. Quando eu ia atrás de ver, enfim, até comprei alguns livros por influência dele, eu via que era verdade. Aí eu comecei a falar o quê? Falei, pô, então esse tiozinho aí, ele conhece. Ele sabe o que ele tá falando. Enfim, aí eu entrei nesse mundo da política, assim, de ler sobre o que era marxismo, começar a entender as coisas por conta do Olavo de Carvalho. Me ajudou em várias coisas. Ele não costuma opinar muito sobre cristianismo por causa disso. Ele fala, eu não sou teólogo. Algumas coisas ele fala. Como o cara lê de tudo, o cara ele sempre tem alguma coisinha que ele fala, o autor tal fala tal coisa. Então isso me ajudou até no seminário, algumas literaturas que ele indicou e tal. Inclusive eu enfrentei problemas na igreja por causa do Olavo de Carvalho, porque o pessoal falava, todo mundo que ouve o Olavo, todo evangélico que ouve o Olavo vira católico. Né? Então eu enfrentei muito problema no seminário e na igreja. Né? O pessoal começava a me chamar de olavista, de extrema direita. Mas assim, fato é que o Olavo ele é filósofo e jornalista, e eu meio que entrei nesse mundo, comecei a descobrir melhor as coisas, comecei a ter contato com fontes primárias, né? Não era uma opinião do jornal. Comecei a entender, tipo assim, por exemplo, a partir do momento que eu conheci o Olavo de Carvalho, eu comecei a entender por que eu ia pra rua pra derrubar a Dilma, por que eu era a favor do impeachment da Dilma. Tipo assim, enquanto a galera falava, porque o PT roubou, não sei o quê, eu falava, não, também por isso. Mas mesmo que eu não falasse pra pessoa, eu pensava, beleza, esse cara tá indo porque a massa tá indo. Esse cara tá indo porque ele se sente lesado porque o PT roubou. Só que todo mundo acreditando no que a imprensa tá falando. Eu ia, porque assim, vamos supor aqui, usar um exemplo bem prático. O Olavo de Carvalho falou do 5º Congresso Nacional do PT, eu não lembro, um evento do PT de 2016 que aconteceu em Salvador. Ele falou, o PT fez um documento lá dizendo que uma das... eles foram fazer duas coisas, derrubar o Eduardo Cunha, porque era o cara que estava tocando impeachment, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e anular o mandato do tal de Jair Bolsonaro lá. E aí quando eu fui ler o documento, eu falei, puta, tava lá no documento mesmo. E quando eu li aquilo, eu falei, pô, mas peraí, esses caras defendem um monte de coisa que primeiro vai contra o que eu penso, né, a minha criação, meus princípios, meus valores. Segundo, vai contra coisas bíblicas. Terceiro, os caras roubaram também, enfim. Aí eu comecei a entender por que eu estava com. E aí, isso para mostrar assim, a influência que ele teve na construção mesmo de consciência, de construção de imaginário até, que o Olavo de Carvalho teve para mim. Bom, passado algum tempo, em 2018, eu já tinha definido que eu ia voltar para o Bolsonaro, e eu falei, e aí eu já tinha consciência também de que a imprensa, ela não é imparcial, como muita gente diz. Né? E aí eu falei, eu preciso montar uma iniciativa jornalística, por mais que ela seja pequena, que traga a verdade, que noticie. Se o cara, vamos supor, se o Bolsonaro roubar, beleza, não é porque eu votei no cara porque eu concordo com muita coisa que eu vou passar pano pra ele. Não, vamos noticiar. Mas quando o cara fizer coisa boa, vamos... Só que o que acontecia? Eu já tinha a noção de que assim, esse cara ia ser massacrado pela imprensa.
né? A gente já viu isso acontecer com o Trump, né? Nos Estados Unidos, etc. E foi aí que eu entrei no jornalismo. Como muitas outras coisas, na cara e na coragem. E aí comecei assim de uma maneira bem amadora, com 2 amigos meus da igreja. Depois a gente se separou, eu me juntei com o pessoal do Movimento Direita São Paulo e comecei a fazer a parte de imprensa para eles. Hoje chama Movimento Conservador. E eu fiquei fazendo a parte de imprensa deles, estou até retomando agora, porque eu precisei parar por causa da mudança de trabalho. E fiz isso de uma maneira assim, amadora, digamos. Eu digo amadora porque eu fazia no meu tempo livre, né? Eu trabalhava no seminário e fazia. E agora eu passei a trabalhar no Terça Livre, em julho agora desse ano, que é um portal conservador que nasceu em 2014, alunos do Olavo de Carvalho, então acompanha a história deles desde o começo. Do começo mesmo, quando o Alan e o Ítalo Lorenzon faziam transmissão lá no Hangout, comentando as questões, antes de se falar de impeachment da Dilma, até eles já falavam ali do lance com a Aécio Neves, da eleição, falavam por que poderia ter acontecido uma fraude na eleição de 2014, não sei o quê. Então, enfim, a iniciativa deles cresceu e hoje eu faço parte da equipe, do jornalismo. Então hoje eu trabalho como jornalista na redação do Terça Livre. Que legal. Tenho registro de jornalista e tal. Mas meio que a minha jornada até chegar no jornalismo foi assim, até chegar nesse jornalismo mais profissional, digamos assim. Né? Que legal. E com a sua visão hoje que você tem, o que ele, tipo assim, você falou que o Olavo te ajudou em algumas coisas, mas o que exatamente ele te ajudou assim, que você fala, cara, isso mudou o meu conceito que eu pensava, por exemplo? Cara, primeiro assim, indicação de livro. Ele pra mim, assim, o mais importante, eu sempre fui o cara que tinha opinião sobre tudo. Então eu aprendi a calar minha boca. Né? Ainda preciso aprender mais ainda, ainda falo muito, mas hoje, tipo assim, por exemplo, a galera que me vê de longe acha que, pô, então discute por política. Já discuti. Hoje não. O cara pensa lá, X, cara, o problema dele, eu não discuto. Se a pessoa vier conversar e quiser ouvir o que eu tenho que falar, dentro do que é que nem você falou. Tipo, ó, até aqui eu sei que é assim, você pode consultar o autor X, Y, Z, por exemplo. Né? O que é conservadorismo? Ó, te aconselho e tal, é isso aqui, mas isso não é da minha cabeça, não é o que eu ouvi em tal lugar. Isso aqui, ó, se você ler tal autor, você vai entender até melhor do que eu estou te explicando. O que eu estou falando não é nada perto de você pegar e... Então, assim, eu comecei a falar as coisas com propriedade e a ficar de boca fechada, inclusive dentro do seminário até, quando eu não sabia das coisas. O pessoal no seminário discute muito assim, arminianismo, calvinismo. Primeiro que eu comecei a achar essa discussão muito fútil. Cara, isso é nada perto do que é, primeiro, o cristianismo em si, e segundo, perto de questões que a gente precisa, que são questões do nosso tempo que a gente precisa debater. A gente precisa debater, não é arminianismo e calvinismo, porque com isso, primeiro, eu não alcanço quem está lá fora. Com isso, segundo, eu não combato as ideias erradas, esse ateísmo que existe na sociedade hoje. Né? Então, essas coisas eu passei a entender por conta dele. E muitas questões conceituais mesmo. Então, por exemplo, quando se fala de espionagem, o Brasil já houve espionagem no Brasil? Houve, existem livros que falam isso. E esses livros só são lidos no Brasil, só existem aqui dentro, porque o Olavo de Carvalho trouxe, os alunos dele leram. Esse boom da internet foi bom, porque ajudou a propagar. Né? Então, acho que basicamente o que ele mais me ajudou, e isso dentro da igreja de fora, foi tipo assim, falar do que eu posso falar. Né? Não ficar, enfim, cuspindo opinião. Não sabe, né? Ou tipo assim, por exemplo, com relação à imprensa também. Né? As pessoas têm muita ideia de que assim, a imprensa profissional, tá na TV lá engravatado, falando bonitinho, certinho, não, é imparcial. Não necessariamente. Aquele cara, primeiro, ele tem a visão dele de mundo. Segundo, ele tem influências da formação dele na faculdade, que é dominada, por exemplo. Eu nunca tinha ideia de que os professores... Eu só fui ter ideia de que eu passei por influência política na escola por causa do Olavo. O professor fala assim, aí eu lembrava, puta mesmo. O professor falava isso de Cuba, e cara, isso é mentira. Eu achava que não, né? Então foi muito por causa dele. Então assim, alargou o meu imaginário. Entendi. E por que você acha que a mídia e a própria escola, tudo, ele tende a não passar uma verdade completa, sempre algo meio
maquiado, assim, até contra a verdade, assim. É porque assim... Isso ataca muito também ao cristianismo, né? Sim. Você pode ver. E por que você acha que, tipo, eles fazem isso? Primeiro porque dá a noção de confiança, né? Tipo, o cara ele é levado a ter confiança automaticamente no que ele ouve na faculdade. Principalmente quando o cara ele chega lá, tipo, já com uma ideia de que assim, putz, eu fui desprivilegiado a minha vida inteira e agora sim eu vou... Aí, tipo, ele engole tudo que falam ali como se fosse verdade, como se fosse aquilo mesmo, porque o professor, ele é uma autoridade, né? E porque, assim, existe uma prática de influência na sociedade que foi estudada pelos marxistas, que é você chegar nos locais em locais específicos onde a informação vai ser transmitida para a pessoa e vai ser de bate-pronto, digno de confiança. Uhum. Por exemplo, igreja, universidade, o jornalismo, são lugares onde eles entenderam assim, se a gente começar a transmitir a informação, né, seja ela cristã, seja ela jornalística, seja ela intelectual, com elementos da ideologia, aos poucos essas pessoas vão se tornar socialistas sem perceber. Isso foi o Antônio Gramsci que falou. É uma coisa que eu ouvi o Olavo falar e eu fui no Gramsci e ele falou. Então, tipo, eu via que o cara estava falando a verdade. Não, realmente, tem um teórico marxista aqui chamado Gramsci que falou isso. E isso foi muito aplicado. Então, as pessoas acham que não, que o jornal está simplesmente transmitindo a notícia e não tem lado. Hoje caiu um pouco isso. Mas, na verdade, não. Há diversos interesses. Além de você ter a formação do cara, às vezes geralmente de esquerda, muitas vezes de esquerda, você tem o fato, por exemplo, de um governo que privilegia mais um jornal do outro, então tira um pouco da grana daqui e joga pra cá. Então a tendência é o quê? É esse cara elogiar ou falar bem, seja propositadamente ou não, e a tendência é esse cara aqui ficar com raiva. Por quê? Porque primeiro ele vai pensar assim, poxa, o cara tá tirando dinheiro daqui de dentro, e se ele tirar mais, daqui a pouco perde um emprego. Então esse cara precisa sair. Então a gente precisa bater, bate nesse cara. Né? Tem a questão ideológica, às vezes é um governo que está lá, a gente viu muito na época da Dilma mesmo, por exemplo, né? Jornalistas que desciam o pau na Dilma, PT, mas aliviava para outros caras. Gente que estava envolvida na Lava Jato, PSDB, por exemplo. A Rosa Weber é um cara. Que era o que eu escutava nos filmes na época. Descia o pau no PT, o PSDB ele avisava. Tem um motivo para isso. Vou aqui falar que o cara recebe dinheiro, o cara é amigo, não sei. O fato é que... diferente tratamento. Né? Então, assim, até pra galera não olhar e falar, pô, esse cara tá falando isso só porque ele gosta do Bolsonaro, porque ele é, sei lá, de direita, enfim. Não, isso aconteceu, o PT foi vítima disso, né? Enfim. Então, é uma forma de você praticar uma engenharia social, você construir a visão de mundo das pessoas, através do jornal, através da faculdade, né, das escolas, enfim, da educação de uma maneira geral, da própria igreja. Então você tem a teologia da libertação, a teologia da missão integral. A missão integral é muito forte na igreja evangélica. Foi um dos pontos que, inclusive, eu comecei a estudar por acaso no seminário, foi a teologia da missão integral. Eu recebi um livro. Olha como é importante essa questão do imaginário. Um cara que era de esquerda, lá, meu amigo, porque assim, eu tenho amigos que são de esquerda e a gente troca ideia de boa, normal, embora a gente discorde diametralmente na questão política. Uhum. E ele chegou com um livro pra mim, e eu acho que nem foi na maldade nem nada. Ele me falou, pô, lê esse livro aqui. O livro chamava O que é Missão Integral, né? Pô, esse livro é bom, fala sobre evangelismo, sobre ele. Eu falei, legal. Aí, cara, nisso eu já estava já há algum tempo lendo, obtendo muita informação sobre essas questões exclusivamente políticas, assim, sociológicas, etc. Quando eu bati o olho no livro, comecei a ler, eu falei, peraí, isso que esse cara está falando aqui não é só teologia, tem alguma coisa por trás. Quando o cara vem trazer, por exemplo, o cara enfia uma palavra ali, democracia, né? Porque democracia, porque o sistema financeiro opressivo. Você fala, peraí, essas palavras, elas estão carregadas de um conceito aqui. Aí eu fui investigar quem era o cara, o que era a missão integral.
Aí eu fui descobrindo que a missão integral é o quê? É uma teologia de esquerda, socialista, que está dentro das igrejas, muitas igrejas, né? Assim como a teologia da libertação. Então foi graças a estudos fora da área teológica, né? Então, mas são transmitidos, o cara que bate o olho ali e lê aquilo, o cara já tem todo um imaginário construído da sociedade. Não, que a gente, da desigualdade, do sistema, que aí é uma crítica ao capitalismo, é o sistema econômico que a gente vive, a desigualdade, o cristianismo precisa atuar nisso. Realmente, o cristão não pode estar do lado da desigualdade, tem que estar do lado da igualdade. Só que assim, como fazer isso? Aí que tá, os caras vão propor fazer isso apoiando iniciativas políticas. Aí você esvazia o conteúdo bíblico e inunda aquilo, enxerta naquilo o conteúdo político. Então não, a igreja ela tem que ser a favor da pobreza, então? Não. A igreja ela tem que ter uma ação social. Só que é uma ação social, não uma ação político-social. Um fim político. Diferente. É diferente. E aí foi graças a isso que eu falei, pô, peraí, o que é essa missão integral? Fui atrás e assim, alertei algumas pessoas e graças a Deus consegui contribuir um pouco com isso. Né? Da hora. E pela sua experiência e tudo isso que você está vendo, além da missão integral, quais outros ensinos que você vê assim, principalmente da esquerda que está entrando na igreja, que já entrou na igreja, tem sido prejudicial ao cristianismo, por exemplo? Você vê alguns, por exemplo? Cara, existe. Existe, por exemplo, as pessoas não conhecem muito, porque é mais um negócio mais militante. Existe teologia feminista, teologia negra, são todas ideias aí dessas pautas identitárias, né? Que o cara ele monta uma teologia com base bíblica para defender. Sim. Pega alguns versículos e... versículos, autores, falas bíblicas, enfim. Ou até o cara constrói mesmo todo um negócio em cima do... É mais ou menos aquilo que a gente estava comentando antes de começar. O cara do moralista que pega um copo de cerveja e constrói toda uma doutrina em cima do copo de cerveja. Para falar que não sei o que. Aí o cara vai usar texto de Paulo, etc. Eles fazem basicamente a mesma coisa. Então existem várias teologias de esquerda, que às vezes nem são muito conhecidas, mas elas estão aí, né? As mais fortes são a teologia da missão integral e a teologia da libertação. A teologia da libertação, inclusive, ela é bem extremista. Por exemplo, o PT ele foi criado muito por conta da teologia da libertação. Né? Sério, só que... Sim. As comunidades eclesiais de base, elas eram comunidades assim, pequenas, né? De leigos, né? Ou seja, não eram exatamente um padre que estava na frente, um freio, né? Da pessoa ali. E através dessa reunião com esses leigos, eles até promoviam alguma ação social, só que sempre com esse fundo político, né? Sempre objetivando enxertar ali a luta marxista dentro das pessoas. E aí foi na época do regime militar e tudo, então existia também todo um ambiente histórico e político ali que ajudou a propagar, mas ela começa no meio evangélico. Ah, entendi. Eu tenho até um projeto inacabado que é um livro onde eu mostro alguns pontos em comum da teologia da libertação, que não é nem inovação, isso já tem gente que fez. Teologia da libertação e a teologia da missão integral. E assim, tento trazer alguns argumentos para as pessoas verem que, por exemplo, essa questão racial. No Brasil isso não cabe como os caras querem apresentar. Né? E tento mostrar e trazer até livros diferentes, porque o que eu identifiquei na minha passagem até para o seminário, que as pessoas, o evangélico, hoje talvez isso tenha mudado um pouco, mas ele fica sempre muito preso na leitura cristã evangélica. Nem aqui, a gente pode falar leitura cristã, não, porque aí você traria leitura católica também. Não, leitura cristã evangélica. E, além da Bíblia, livros assim. Isso é bom? Só que deixa o cara fechado numa bolha. Então o cara precisa ler isso, mas ele precisa ler outras coisas também, para que aconteça isso. Porque quando o cara bate o olho, por que eu bati o olho no livro da missão integral e me liguei que aquilo ali não era só teologia? Porque eu já tinha lido algumas outras coisas. Então, hoje, eu comprei alguns livros para poder escrever esse projeto inacabado aí, que tem muito tempo inacabado. Eu comprei alguns livros de alguns autores que não são nem conhecidos, como a Regina Fernandes Sanches, por exemplo. Ela
já fez essas aproximações, ela trabalha essas aproximações da teologia da missão integral e da teologia da libertação. Só que ela é uma pessoa que é a favor, né? Então ela trabalha assim, digamos, o lado positivo dessa aproximação, trabalha o lado negativo, né? E nesses livros aí, ela traz uma série de teologias latino-americanas, que eles dizem, que é uma crítica, é muito engraçado, mesmo a crítica que os marxistas fazem, da questão do imperialismo, até uma coisa meio comum, o pessoal sabe, imperialismo americano, né, sobre a América Latina, é uma crítica que eles fazem dentro da teologia. A teologia até X época era uma teologia imperialista. Então, tipo assim, quando eu li isso, eu falei, peraí, teologia imperialista? Mas existe alguém que fala sobre imperialismo, esse alguém são os marxistas. Então, peraí, isso é um ponto em comum aqui. O que esses caras querem dizer com teologia imperialista? Aí os caras começam com uma série de críticas à igreja americana, à igreja europeia, né? Na casa da teologia da libertação, eles vão fazer de como o catolicismo chegou no Brasil, dizendo aí, cara, olha como é complexo. Porque os caras vão dizer que vão querer relacionar isso com a questão dos índios, maus tratos a índios, não sei o quê. Aí você tem que chegar com a parte da história, para falar, não, ó, os índios eles eram canibais, não existia índio no Brasil, existiam índios que se aliaram aos portugueses contra inimigos, assim, ferozes, desumanos, que existiam aqui tribos, né, desumanas. Então você tem que, cara, é muito complicado, você precisa desconstruir, não é só um argumento teológico, é toda essa ideia errada que os caras têm. Eles cresceram, né? Que tipo assim, eles não trazem da teologia, eles trazem de fora, da academia, que a academia é dominada por esquerdismo. Por exemplo, as pessoas falam, Cambridge, tem uma outra faculdade famosa, Harvard. Eu conheço gente que, conheci, depois sei que a pessoa estudou nesses lugares em Harvard, e cara, é completamente esquerdista, mas completamente assim, de nível hard, de federal, sabe? Só não é careca do sovaco cabeludo. Mas a mina é totalmente esquerdista. E ninguém imagina que uma pessoa que estuda em Harvard vai sair de lá com a cabeça desse jeito. Mas sai, por quê? Porque eles estão... a academia, ela tem um lado. Existe uma perseguição a quem pauta projetos, inclusive dentro da teologia. Né? Universidades liberais, né, que existe um ramo da teologia chamado de liberal, quando você traz um trabalho ortodoxo, né, que olha para o Antigo Testamento, por exemplo, como crendo que aquilo aconteceu, como a maioria das igrejas acredita ainda, né? Tipo, não, a gente acredita que, por exemplo, não precisa nem para o Antigo Testamento, a gente acredita no nascimento original de Cristo. Existem faculdades teológicas, liberais, e aí não estou nem tratando de marxismo nada, liberal no sentido teológico mesmo, que tipo, fala, não, você acredita nisso? O cara meio que zomba. Não, você acredita nisso? Esse trabalho seu aqui, cara, desculpa, arranja outro tema. O que é isso? Se a academia deveria ser o lugar do livre pensar, né? Eu vou trazer aqui o tema X e vou trabalhar em cima dele, vou pesquisar em cima desse tema. Mas não, virou um aprisionamento ideológico, que no extremo chega nisso que a gente vê de faculdade federal, etc. Né? Então existe muita, talvez não seja assim, não é muito próximo da nossa realidade, pelo menos latente, mas a missão integral ela é sorrateira, ela é perigosa, ela está presente inclusive na Convenção Batista Nacional, de cima para baixo, é um negócio que vem de Brasília, que é da central, né, das estaduais, etc. E as pessoas assim, é que nem o marxismo mesmo. O cara acha que a missão integral não, a gente vai ali no viaduto e vai dar comida para os pobres. Estou fazendo missão integral. Não. Você está fazendo o que a igreja sempre fez. A igreja nunca chegou enfiando a Bíblia no cara e falando, agora você fica aí na pobreza, na miséria, sem nada, mas o que importa é a sua alma. Não. A igreja católica chegou no Brasil e ela trouxe a primeira Santa Casa do Brasil, aqui na República ali, né? Perto de Mogi das Cruzes, aqui, Brás Cubas e tal. É uma iniciativa católica. A cidade de São Paulo foi fundada a partir de um seminário católico, que tinha como intenção ensinar os filhos dos índios
né? Você tinha o João Ramalho, etc. A igreja evangélica também. Onde ela chegou, existe até hoje, o Colégio Batista, o Colégio a faculdade Mackenzie, a faculdade presbiteriana. Então, os caras eles se apropriam das coisas. Então, não, você precisa fazer essa ajuda social na missão integral. Não. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas, principalmente na Convenção Batista Nacional, que é onde eu estou, né? É assim, minha igreja faz missão integral. Eu falo, por quê? Não, porque a gente tem cuidado com o pobre, a gente dá cesta básica e tal. Eu falo, mas por que isso é missão integral? Não, aí tipo assim, o cara ele tá falando, não é de maldade, tá falando do que ele ouve. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Só que eu falo, escuta. Ele não sabe. Isso é o que os discípulos faziam, os padres os monges, os padres que trouxeram o evangelho para a América faziam, os protestantes vieram para cá faziam. Né? Tem um livro que chama A Igreja Protestante e a República Velha, que mostra ali faculdades e tal, que os protestantes que vieram para cá nessa época trouxeram. E esses caras são criticados pelos acadêmicos da missão integral. Só que o cara que está aqui na base, ele não sabe. Então eu tento explicar dessa forma, porque eles vivem da propaganda, é sempre assim. Né? Por que as pessoas pensam que Cuba é uma coisa e não é? Que na verdade não é. É propaganda. Né? Os caras pensam que a China é uma coisa, a gente conhece a China lá em Xangai. A China mesmo, a China ninguém fala. Né? Pouco se fala dos cristãos perseguidos, é propaganda. Então a Missão Integral Teologia da Libertação, né, para fechar, elas se arrogam teologias latino-americanas. Por que latino-americana? Porque vai trabalhar nessa perspectiva do imperialismo. Nós somos povos oprimidos pelos europeus e pelos americanos. Uhum. Então, é essa perspectiva latino-americana por quê? Por causa disso, na prática. E as pessoas que a praticam, né, bem da base assim mesmo, pensam que é fazer ação social. Só que um pouquinho de história da igreja que você investiga, você vai saber que assim, eu não estou dizendo que os agentes são perfeitos. Você teve padres, teve pastores que erraram, continua tendo, e isso a gente vai ter até o fim. Né? Judas esteve ao lado de Jesus e errou, que é um exemplo maior que esse. Só que isso não apaga o fato de que os hospitais, as universidades, os manicômios, os orfanatos, as santas casas, enfim, tudo que a gente conhece hoje, que é o Estado que faz mal feito, o governo faz mal feito, não começou no governo, começou na igreja. A própria faculdade, né? Exatamente. Ela nasce na Idade Média, que é supostamente a Idade das Trevas, a partir de iniciativas da igreja. E hoje você vê, é um ambiente que começou cristão e hoje é ateu. Né? Isso que a gente tem hoje, essa sociedade que a gente tem, na realidade, ela é uma sociedade ateia, acredita nela própria, quer dizer que nem existe verdade, né? É exatamente o oposto do que a gente tem em outras Às vezes não é nem até, mas é contra Deus mesmo, contra os princípios, né? Exatamente. É esse lance de a minha verdade, essa é a minha verdade. Fala, cara, você está negando uma coisa assim que vários filósofos já se questionaram e chegaram à conclusão de que não, existe uma verdade suprema, uma suprema verdade. E aí, Pedrão? E agora, acho que só para finalizar esse assunto de política, vou jogar uma bomba aqui. Então, a gente vê que a história, assim, é contada e tal, mas o que você tem para falar, assim, da política? Que, querendo ou não, a gente está num sistema novo, entre aspas, né? Então, conta pra gente um pouco sobre o sistema da época de Jesus, o sistema de hoje e o sistema depois da vinda de Jesus. Cara, isso você diz assim, tipo, como que é a organização do Estado? Sim, porque eu vejo assim muito em governabilidade de Deus, né? Que a gente sempre está esperando isso, a governabilidade de Deus. E assim, o que se pensa, assim, vai tanto na academia quanto fora. E aí o antes é mais histórico mesmo, assim. Você diz assim, que Deus comanda a história. Então as coisas vão acontecer porque Deus quer ou porque Ele está... Também, Tipo isso? Então, eu acho que assim, a igreja há muito tempo pensou só isso. Só não, a gente tem que pregar a palavra. A função da igreja é orar e pregar a palavra. Então, porque Deus as coisas vão acontecer, o mundo vai de mal a pior. Jesus falou isso e tal, Deus está no comando da história.
ótimo, Deus está no comando da história, o mundo vai de mal a pior, isso tudo é verdade, a igreja precisa orar e fazer discípulos, ótimo, concordo com tudo isso. Só que isso não quer dizer que você não tenha que ser o agente de Deus aqui nesse mundo, e inevitavelmente existe o lado do certo e existe o lado do errado. Né? As pessoas às vezes defendem o errado achando que é o certo, porque elas estão me enganando. Né? As ideologias políticas, elas são fruto do pecado, inclusive. Né? Porque são coisas pensadas pelos humanos para tentar dar solução humana para um problema que a gente sabe que é um problema que começou lá no Éden, o pecado. Então, só para usar o marxismo de novo como exemplo, a gente vai acabar, supostamente, né, acabar com a desigualdade, com a pobreza, instaurar uma utopia de igualdade. Cara, isso o cristão nunca deveria cair nessa. Primeiro porque a Bíblia estipula a igualdade de uma outra forma. Todos pecaram e precisam da remissão do seu pecado através de Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento. Então, todos somos pecadores, a igualdade está aí. Né? Mas e todos têm o mesmo valor perante Deus. Então, você é rico ou pobre, preto, branco, gordo ou magro, você vai pedir perdão pelo seu pecado, você vai estar salvo. Deus vai te chegar da mesma forma, e não sou eu que vou falar, não, você é negro, você não entra no céu por causa da sua cor da pele. Enfim, essa igualdade o Evangelho traz. Tá? É aí que a gente deveria, então o cristão não deveria adotar outro padrão de igualdade, senão esse. Aí, enfim, eu não vou entrar nisso, mas o cara fala, mas o homossexual, tal igualdade, mas a gente está tratando de um pecado. Então a pessoa ela é igual, ela tem que entender que a prática dela é pecaminosa. A cor da pele não é um pecado, o ato homossexual é. Enfim. Mas assim, nós somos agentes de Deus na Terra. Então se a gente simplesmente larga a mão e deixa, cara, então quer dizer, vamos voltar ao exemplo dos padres, dos freis portugueses, espanhóis, etc., que atravessaram o mar para trazer o Evangelho para cá. Se eles fossem pensar por essa lógica naquela época, não, beleza, vamos pregar aqui, Deus vai dar conta de alguma forma o Evangelho vai chegar para aquelas pobres almas lá que depois ficou sendo chamado de América. Não, você precisa de uma pessoa que vá lá e pregue, e monte aldeias, etc., esteja ali junto com os índios das aldeias, etc. Então, nós somos, politicamente também nós somos agentes. Um outro erro, o cara achar que só quando ele for um deputado, um vereador, um senador, um assessor que ele vai agir politicamente. Não. Toda a ação, existem várias formas de agir politicamente. Quando você faz engenharia social, você está agindo politicamente. Por meio de jornalismo, por meio da missão integral, por meio da teologia da libertação, por meio de uma cátedra na universidade, enfim. Né? Então nós temos que ser agentes de Deus nesse mundo também para isso. Não é só a gente ora e o mundo vai de mal a pior mesmo, a gente tem que pedir misericórdia a Deus. Não. Com relação ao Apocalipse, digamos, as últimas coisas, eu acho também que às vezes é uma discussão, o pessoal foca muito nesse tipo de discussão e fica um negócio assim, vazio. Tipo, a marca da besta, vai ser um chip. Não, cara, pode ser uma ideologia, a marca da besta. A gente tá lá na Bíblia, mas a gente tem muito o que o filme deixou na nossa cabeça, lá, deixados para trás, que a roupa ficava, né, então todo mundo acha que a roupa vai ficar, mas é uma construção do filme, é uma forma de representação. Né? Então assim, eu gosto de pensar da seguinte forma, Deus tem a história nas suas mãos, né? As coisas vão acontecer, a gente querendo ou não, né? Claro, mas nós precisamos agir e literalmente o futuro a Deus pertence. Então se a igreja vai passar pela grande tribulação, não vai, para mim é muito secundário, é como o arminianismo e o calvinismo que a gente falou que antes de começar, isso é bem secundário, porque o que interessa é o seguinte, a salvação de Jesus Cristo te levará para o paraíso. Se você morrer agora ou se você passar lá pelo... todo mundo acha que vai ser político, o falso... o falso... Não... Eu ia falar falso profeta, não. Caramba, cara. O anticristo. Vai passar pelo... Eu ia falar o Henri Cristo. Então, tipo assim, meio que de uma maneira geral, eu penso dessa forma. Acho que a igreja precisa agir. Né? Claro que existem maneiras erradas de agir. Né? O pessoal da teologia da libertação achava que tinha que agir dessa forma. Né? Inclusive aderindo à luta armada, nos anos 60, que é uma coisa que ninguém
ninguém para pra pensar. Esses caras se envolveram nessa toda essa ideologia, por quê? Porque esse período era propício, era o período da Guerra Fria, existiam espiões da União Soviética aqui no Brasil, né? Se não eram da União Soviética, eram de países satélites. Então, era todo momento, né? Que nem hoje, os caras daqui 30 anos falam, não, os pastores, sei lá, bolsonaristas. Fala, cara, você precisa entender o período, o momento, quais eram as ameaças ao país, qual era a bandeira que a pessoa defendia, né? Enfim. Mas eu vejo dessa forma, assim. Não sei se eu consegui responder. Não, respondeu. E antigamente o pessoal fala muito que a Grande Babilônia, por exemplo, é a Igreja Católica e tal. Se não me engano, João menciona no Apocalipse, não tenho certeza. Na verdade, não. Isso provavelmente ele estava se referindo ao Império Romano, que é uma questão política da época. O cara era judeu e o Império Romano era uma dominação sobre eles. Então, tipo, o que eles escreviam, o que eles pensavam, o que eles falavam, inclusive a visão que eles tiveram de Jesus foi deturpada por conta de uma questão da época, política. Porque eles achavam que o Messias deles lá ia vir derrubar o cativeiro babilônico, que nem foi o pior que Israel passou, né? O cativeiro persa foi 1000 vezes pior que isso, né? E, enfim, e outros também, o próprio babilônico também foi um pouco pior, mas o romano ele era mais a cobrança de imposto e aquela organização social que Roma fazia, dos soldados, tal, da organização política, lá, de governador, mas eles tinham alguma liberdade de ação, né? Tanto que Jesus é entregue a Pilatos, as pessoas costumam focar muito em Pilatos lavou as mãos. Cara, eu acho que quem teve menos culpa ali, entre aspas, né, foi ele. Porque quem entregou Jesus como sendo um criminoso judeu, ele descumpriu as nossas leis judaicas, foram os chefes judeus. Né? Ele falou, o que Pilatos lavou a mão ao quê? Falou, cara, lei judaica, eu não manjo nada, pra mim pouco importa. Vocês estão pagando imposto e não estão causando algazarra para atrapalhar a vida social aqui no Império, é o problema de vocês. Foi basicamente isso que ele fez. Né? Então, tipo assim, o Pilatos é os mais culpados mesmo, os maiores culpados são os próprios judeus. Então tem essa questão também política aí da época, né? Jesus, por exemplo. Bacana. Ítalo, então, para finalizar aqui, a gente vai fazer o bate-pronto, bate-bola. Aí eu falo uma palavra, uma frase, e aí você vem o que vier na mente, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, primeiramente aí, vamos começar com as mais fáceis. Vamos lá. Então, para você, quem é o Ítalo? Cara, Já é difícil. Parece. Quando a gente fala, beleza, vai te provar. Na cabeça eu falo. Aí tipo assim, quem é o Ítalo? Putz. Cara, não precisa responder uma palavra. Tem que uma frase curta, vai. Frase curta, putz. Quem é o Ítalo, né? Isso. Quem é o Ítalo? Cara. Pô, difícil, hein? Cara, é um cara tentando fazer as coisas. Tentando fazer assim da melhor forma possível. Mas talvez não seja sempre certo, mas... Um livro. Puta, isso. Cara, eu vou ficar com o que eu já citei aqui. Quer dizer, esquecendo a Bíblia, que é importante, mas né, um livro assim, porque pra mim ele foi importante como porta de entrada do que veio depois. Mas o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esse é o nome do livro? É o nome do livro. De quem? Torá. Um versículo. Versículo? Cara, Jesus chorou. É o menor versículo bíblico e tipo assim, eu acho muito legal porque ele mostra como Jesus, ele a gente sabe que ele era Deus, mas é o lado humano de Jesus. Cara, Jesus chorou. Ele é que nem a gente. Né? E até quebra aquele padrão moralista que pra mim ficou muito marcado por conta disso também. Esse padrão moralista evangélico que existe apaga muito o lado humano das pessoas. Uma música. Uma música? Pô, difícil, né? Música qualquer, assim? Um louvor, né? Não, uma música pra você. Cara, difícil. Mas acho que aquela lá que eu falei aquele dia do Robson Nascimento, que é Te Liberta, eu acho muito legal. Qual que é? A música do Robson Nascimento, que é até mais antiga, deve ter uns 12 anos, se não mais até. Chama Quem é que te liberta? Que aí fala que Jesus liberta e tal.
libertados somos nós. Nossa. Mas o nome dela é quem ativa. E por último, mas não é menos complicada, quem é Deus? Deus. Cara, Deus é tudo. Deus é tudo porque assim, as pessoas elas têm que entender que Deus Deus está conosco, né, com a gente, em todo momento, em todo lugar. Ele entende tudo que a gente passa, que a gente pensa. E cara, Deus, se a gente for levar isso bem assim, se a gente levar bem ao pé da letra, falar que Deus está em tudo, a gente consegue até falar que Deus está nisso, está aqui, enfim, nessa água, mas existe uma partícula de Deus em tudo, em todas as coisas, em todos nós, né? Até no pior ser humano existe uma partícula de Deus. Então, cara, Deus é tudo. Eu acho que a melhor forma de resumir Deus é tudo. Amém, então. Oi, Ítalo. Obrigado. Obrigadão, hein? Deixa aí suas redes sociais, os seus projetos aí que você tá tocando. Deixa aí pro pessoal te seguir. Bom, meu nome é bem diferente, então é fácil de encontrar, né? Ítalo Tony Bianchi, no Facebook. No Instagram é @Ítalo_Tony. E aí lá na bio lá do Instagram tem o MC News, que eu escrevo no Movimento Conservador, né? O Terça Livre também, que eu estou trabalhando. E eu estou tentando começar a usar mais o Instagram para preciso ter mais tempo e melhores ideias. Para, assim, gravar vídeo, falar as coisas, né? Mas é isso, eu uso mais o Instagram e o Facebook mesmo. Tem o Twitter também, mas não faço uso. Mas, beleza. Galera, você que gostou, deixa o seu curtir. Comenta aqui da parte que você mais gostou. Segue o Ítalo aí nos seus empreendimentos e tal. Tem alguma coisa, Matheus? Não. Só para deixar o Pix também, se você quiser apoiar. Nossa. Quem sabe Deus te abençoe aí. Tchau, tchau. Valeu.